Hoje nós vamos encerrar, então, essa nossa série sobre panorama do Novo Testamento, pensando nas cartas paulinas. Na verdade, eu vou mudar um pouquinho a ordem. No nosso último encontro nós falamos da primeira carta a Timóteo, então hoje deveria ser a segunda, mas vai ser a segunda, só que primeiro a gente vai falar de Tito. Então, primeiro pensando em Tito e depois na segunda carta a Timóteo, pensando mais de uma maneira cronológica. A primeira carta a Timóteo e a carta a Tito são mais ou menos do mesmo período e tem um conteúdo que é muito parecido. Como Timóteo foi deixado em Éfeso para organizar as coisas na cidade de Éfeso, constituir líderes, presbíteros ali, organizar as coisas, a mesma coisa aconteceu com Tito. Tito não ficou em Éfeso, ficou numa outra região, na verdade numa ilha, na ilha de Creta, e ali ele é responsável também por colocar em ordem as coisas que ficaram pendentes em relação às igrejas que ali foram fundadas. É bom só lembrar que nós não temos nem o nome de Tito em Atos, nós não vemos em nenhum momento Tito sendo mencionado em Atos, mas dá a entender ao longo não só daqui dessa carta, mas em outras menções que nós vemos no Novo Testamento, de que em algum ponto da caminhada de Paulo nas suas viagens, Tito já estava presente. Nós não sabemos exatamente quando, se foi na primeira, segunda ou terceira viagem, mas Tito passa a fazer parte da equipe ministerial de Paulo, embora nós não tenhamos em Atos nenhuma menção do nome dele. O que nós sabemos pelo livro de Atos é apenas do primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo. E como nós vimos no nosso último encontro, depois desse aprisionamento, Paulo é liberto e ele tem mais uma caminhada, ele tem pelo menos mais uma viagem missionária, de acordo com a tradição, ele consegue chegar inclusive até a Espanha e posteriormente ele é preso novamente. Aí sim, essa prisão vai culminar na sua morte. Paulo vai ser decapitado pelo mesmo imperador que mata Pedro, o imperador Nero. Então é nesse intervalo entre a primeira e a segunda prisão, nessas duas prisões mais famosas do apóstolo Paulo, em que ele faz essa viagem missionária que passa por Éfeso, que passa por Creta, e nessa viagem deixa em Creta Tito e deixa em Éfeso deixa Timóteo. Tá? Então aí começando a carta que Paulo escreve a Tito, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Vou fazer uns destaques aqui. Aqui ele fala de coisas importantes. Ele se apresenta aqui, né, como de costume, e ele diz que o chamado dele é levar esse povo de Deus, a quem ele chama de os eleitos de Deus, à fé e ao conhecimento da verdade. E essa fé e esse conhecimento da verdade vão produzir ações práticas, vão conduzir... Eita! Tudo bem, ficou bonitinho, né? Vão conduzir aí a piedade. Piedade talvez na nossa cultura não fique muito claro o sentido da palavra piedade. Geralmente se associa piedade com bondade, né? Eu estou exercendo piedade na vida de alguém, a pessoa está passando por uma grande dificuldade, grande problema, e eu vou ser alguém piedoso em ajudá-la, estou tendo piedade dela, né? Mas a ideia de piedade na Escritura, ela fala de espiritualidade, seria um bom equivalente. Piedade é o contrário de impiedade. Enquanto os ímpios são contrários a Deus, os piedosos são aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que têm uma vida crescente de fé e, portanto, de prática na fé. Então são aqueles que são santificados, são aqueles que vivem a expressão da sua fé. Que é exatamente aqui, a gente está vendo nesses versículos iniciais, do 1 a 3, o propósito da carta. Paulo não está só se apresentando, mas ele também está dizendo que o propósito do ministério dele é levar esse povo de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, e ambos, fé e conhecimento, vão conduzir a essa vida prática de fé. Essa santificação na prática, ou seja, o conhecimento teórico vai se transformar em vida prática. É um conhecimento que é encarnado. E essa é uma tônica do apóstolo Paulo na maioria das suas cartas, de dizer que a fé sempre se desemboca em ações. Não há uma fé genuína que não seja uma fé praticada. E não há uma prática que seja verdadeira se não for uma prática que é decorrente de uma fé verdadeira, decorrente de uma fé alicerçada no ensino de Deus, no ensino da palavra de Deus. É bom destacar aqui que ele também fala que os eleitos que está levando a eles essa fé, fé aqui não é um sentimento subjetivo, tá? Fé é esse conjunto de ensinos,
conjunto de ensinos sobre Deus, sobre Jesus, sobre Cristo ser a resposta a todas aquelas indicações do Antigo Testamento. Tudo isso, todo esse conjunto é chamado objetivamente de a fé. Judas vai chamar esse conjunto de doutrinas de a fé evangélica, ou a fé que flui do Evangelho. Essa é a ideia. Então, fé não é só um sentimento subjetivo, uma vontade, ou simplesmente uma confiança. Não nesse caso. A fé também, às vezes, é apresentada como sendo esse conjunto prático e objetivo de ensinamentos, de conhecimento. Então, Paulo está dizendo que esse conhecimento que ele leva produz essa fé e produz um conhecimento da verdade. E a fé e esse conhecimento da verdade vão conduzir aí a piedade. Ele diz, então, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes nos tempos eternos. E no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação. Então, veja, Deus já havia prometido todas essas coisas no Antigo Testamento, a vinda de Cristo, o ministério de Jesus, as decorrências desse ministério, o que ia acontecer com o ministério de Jesus em relação ao povo, desde a promessa de Deus lá no Gênesis, de que viria a semente da mulher e essa esmagaria a cabeça da serpente, passando pela promessa feita a Abraão, que por meio do seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra, e tudo isso apontando para Jesus. Paulo vai dizer que tudo isso foi falado desde os tempos antigos. Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Desde antes do mundo ser mundo, essa verdade do Evangelho já existia. Esse plano evangélico de Deus já existia. Essa resposta ao pecado que Deus já conhecia de antemão já existia desde os tempos eternos. E Paulo vai dizer que ele se tornou claro, ele veio à luz, nós passamos a conhecer tudo isso e ligar todos esses pontos, ele vai dizer, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Então Paulo está dizendo que a pregação do Evangelho torna claro esses mistérios de outrora e estes mistérios nos trazem a fé, o conhecimento da verdade, que implicam numa vida piedosa, numa vida prática. Então, de uma maneira mais sucinta, né, depois de todo esse preâmbulo, a carta que Paulo escreve a Tito tem como propósito, em primeiro lugar, mostrar que nós precisamos ter a fé correta. Precisamos entender as coisas de fato. E ele vai dizer que essa fé correta vai nos levar a viver de maneira correta. Então, fé e vida. Um pouco do que temos pensado na carta de Tiago. Né? A fé na prática. A vida como uma expressão clara daquilo que se crê. E aqui Paulo está dizendo isso também para Tito, que esse é o ministério dele, e ele está escrevendo para Tito, inclusive, em relação a isso, para que os ensinos sejam verdadeiros e para que as práticas nas igrejas ali nas quais Paulo deixou Tito também possam ser práticas que reflitam o Evangelho. Ainda no versículo 5, ele vai falar de uma maneira prática de que esse ensino verdadeiro que conduz a uma vida verdadeira parte de líderes verdadeiros, de pessoas que são, de fato, constituídas por Deus para esse fim. Então ele diz no verso 5, foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. E a partir do verso 6, ele vai dizer então quais são os requisitos para que alguém seja um presbítero, para que alguém seja este que está a cargo de uma comunidade de fé. É só bom pensar que Creta não é uma cidade, Creta é uma ilha. Uma ilha que, segundo Plínio, o Velho, que é um historiador do primeiro século, vai dizer que nessa ilha existiam 100 cidades. E aí ele conta não só cidades urbanizadas, né, ou cidades bem desenvolvidas, como pequenos povoados, pequenas vilas. Então, há de se especular que existiam pelo menos 30 cidades bem estruturadas na ilha de Creta, fora esses pequenos povoados e vilarejos. Então, o ministério de Tito não era numa igreja, mas numa grande região. Por isso, Paulo está dizendo que ele deve constituir presbítero nas cidades. Ele diz, olha, você coloque em cada cidade presbíteros. Então, era um trabalho itinerante. Né? Como nós vimos na carta que Paulo escreve, a primeira carta a Timóteo, o propósito de Timóteo e de Tito não era de ser presbíteros, não era de serem os pastores de uma comunidade local, mas eles eram delegados apostólicos. Eles foram enviados pelo apóstolo Paulo nas prerrogativas apostólicas. Ou seja, eles eram uma extensão do próprio ministério de Paulo. Paulo fazia isso presencialmente, Paulo fazia isso por meio de cartas, mas Paulo também fazia isso por meio dos seus enviados, por meio dos seus emissários. Então, mais uma vez, a gente vê no tom da carta de Tito
que, embora seja alguém do convívio do apóstolo Paulo, a linguagem ela é bem formal. Da mesma forma como a primeira carta a Timóteo. É uma linguagem bem formal. Porque, embora seja uma carta de instruções a Tito, e no caso também a Timóteo, mas é uma carta meio que um trunfo para eles. Se alguém perguntasse de onde você tirou isso, eles podiam dizer, olha, Paulo escreveu, está aqui, ó, vocês podem ler. Inclusive a carta era para ser lida publicamente. A carta era endereçada a estes indivíduos, mas era também esse seguro que eles tinham de dizer, isso que nós estamos fazendo não veio da nossa cabeça, são as próprias instruções do apóstolo Paulo. Então era uma segurança que eles tinham diante do próprio povo, né? Então aí nós vemos esse destinatário. Ele é chamado de um verdadeiro filho segundo a fé comum. Esse é o Tito. Como eu disse, o livro de Atos não nos fala sobre Tito, mas nós sabemos que ele era um companheiro ministerial do apóstolo Paulo. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele fala um pouquinho de Tito e vai dizer que Tito era um grego. Diferente de Timóteo, que era um judeu mestiço, né? A mãe dele era judia, convertida, e o pai era grego, portanto Paulo o circuncida, com Tito acontece o oposto. Tito é inclusive levado a Jerusalém diante daquela treta, né? Diante daquela discussão se os gentios tinham ou não que guardar os rituais judaicos. Quando Paulo vai até Jerusalém para poder dirimir essas dúvidas, Tito estava juntamente com o apóstolo Paulo. E diz Paulo que nem a Tito foi pedido que ele se circuncidasse. Embora ele fosse um grego, não foi exigido dele a circuncisão de forma alguma. Então é isso que Gálatas vai tratar, que Paulo levou Tito, juntamente com ele, a Jerusalém e que os irmãos de Jerusalém não colocaram como óbice o fato de Tito não ser circuncidado, não fizeram questão alguma que ele fosse circuncidado, mas um argumento de Paulo sobre essa ideia de que os gentios não precisam guardar os rituais culturais dos judeus. Então essas são algumas das informações que nós temos a respeito de Tito. A tradição vai dizer que Tito era natural da cidade de Antioquia, isso segundo a tradição. E Paulo vai chamá-lo então de verdadeiro filho segundo a fé, ou seja, alguém que foi convertido por meio do ministério do apóstolo Paulo, né? Não é alguém que é convertido pelo trabalho de outras pessoas. Paulo diz, não, você é um filho meu, né? Você foi gerado por mim. Assim como ele fala também de Timóteo, alguém que foi gerado pelo próprio ministério do apóstolo Paulo. Tá? E embora Tito não seja apresentado em Atos, Paulo fala muito dele. Na verdade, existem pelo menos 13 menções de Tito nas cartas do apóstolo Paulo. E dessas 13 menções, 9 delas acontecem na segunda carta a Coríntios. Tito é o responsável por dirimir uma treta que estava acontecendo lá em Corinto. Não sei se vocês se lembram do panorama das cartas, né? A gente fala de primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, mas a gente lembra que foram 4 cartas que Paulo escreveu. A gente perdeu a primeira e a gente perdeu a terceira. A gente tem a segunda, a gente tem a quarta. Lembra dessa bagunça? Se não lembra, depois lá no canal tem esse panorama histórico. A história vai nos contar, e as evidências internas, que Paulo, então, escreve uma primeira carta, ensina algumas coisas, ficam algumas dúvidas, então ele vai escrever uma segunda carta, e então ele vai fazer uma visita ao povo de Corinto, e ele é muito mal recebido, ele sai de lá envergonhado, ele chama essa de uma visita constrangedora e triste, e faz com que ele escreva uma carta que é chamada de a Carta Severa, a carta que ele literalmente vai lavar a roupa suja com aqueles irmãos. E quem leva essa carta é o Tito. É o Tito que leva a carta severa. Tanto que na segunda carta que nós temos, né, aos Coríntios, Paulo vai falar exatamente isso, de que ele foi animado pelo encontro que ele teve com Tito depois desse momento. Que Tito não só levou a carta, explicou as coisas que Paulo queria dizer com a carta, ficou com aqueles irmãos algum tempo, mas ele trouxe a devolutiva de qual foi a reação desses irmãos diante da carta do apóstolo Paulo. Que então Paulo vai escrever a quarta carta, que é a nossa segunda carta, em que ele vai, então, se dizer animado pelo encontro que ele teve com Tito e pela devolutiva que Tito trouxe até ele, do arrependimento dos irmãos, do amor que os irmãos tinham pelo apóstolo Paulo, que naquela primeira visita, Paulo foi literalmente enxotado da cidade. A igreja não ficou do lado dele. Parece que todo mundo ficou do lado daqueles que ele chama de os superapóstolos. Gente que nem era apóstolo de verdade, que estava atrapalhando o ministério de Paulo. Paulo, então, vai embora muito triste, e aí ele escreve essa carta severa. E quem vai levar essa carta é o Tito. Então, por isso que a gente vê muito o nome de Tito ali na segunda carta dos Coríntios, né? Então,
Tito está aqui na ilha de Creta. Creta é essa ilhinha aqui. Ilhinha não, né? Ilhona. Na verdade, uma das maiores ilhas ali do mar Mediterrâneo. Ela fica aqui ao sul, aqui é o mar Egeu, então ela fica ao sul do mar Egeu, aqui é o mar Mediterrâneo, uma ilha de mais ou menos 250 quilômetros de extensão, com 56 quilômetros de largura, a ilha mais populosa aqui da região da Grécia, não só na época de Paulo, mas ainda nos dias de hoje, é a ilha mais populosa. E Paulo passou por aqui, nós não vemos nenhuma menção das viagens de Paulo passando por Creta. Ele passa pela ilha de Chipre, que é essa mais aqui, né? Mas ele não passa, nenhuma das suas 3 viagens ele passa por Creta. Só na 4ª viagem que ele vai passar, se a gente considerar a prisão dele como sendo a 4ª viagem, né? Quando ele está sendo transferido de Jerusalém, Cesareia, rumo a Roma, ele vai passar pela ilha de Creta. Nós não sabemos se houve ali tempo hábil para um ministério de Paulo, mas a gente sabe que uma igreja foi plantada ali em algum momento. Os cretenses também são mencionados em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Fala que existiam gente de todas as línguas ali, né? Inclusive os cretenses. Era uma região povoada também por judeus. Tinham muitos judeus aí nessa cidade, nessas ilhas, nas cidades da ilha de Creta. Tinham muitos judeus ali também. E parte desses judeus foram ali para Jerusalém, na época do Pentecostes, e ouviram a mensagem do Evangelho pregada por Pedro. E muitos deles se converteram e retornaram para a ilha de Creta. E então algumas comunidades provavelmente começaram também neste tempo, não fundadas por Paulo, nem por um dos discípulos de Paulo, mas de uma maneira um pouco mais espontânea. E Paulo vai passar por ali, de passagem de maneira preso, né? Mas em outro momento ele desce até a ilha de Creta e ali ele tem contato com os irmãos e é quando Tito vai ficar ali nessa cidadezinha, né? A gente vê aqui a Macedônia, a gente vê aqui a Ásia, tá vendo? A gente vê Jerusalém aqui, então Creta está bem aqui ao sul da Grécia, né? Ao sul de Corinto, ao sul de Atenas. Tito 1,12 fala da fama dos cretenses. Os cretenses eram chamados de mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Só coisa boa, né? E Paulo ainda diz que isso não é opinião dele. Ele diz que foi um próprio profeta dele, na verdade um poeta dos cretenses, que disse isso a respeito deles em uma de suas poesias, né? Essa era a fama dos cretenses. Ele está aqui, a história vai nos contar que Paulo está citando aqui o Epimênides de Creta, que foi quem escreveu isso, sobre o seu próprio povo. Inclusive tem uma ideia que se fala sobre essa afirmação de Epimênides, que é chamado de paradoxo do mentiroso. Porque é um negócio assim, se o Epimênides, que é um cretense, está falando que todos os cretenses são mentirosos, será que ele está mentindo em relação a isso? Então, se ele está mentindo, então nem todos são mentirosos. Mas se ele está falando a verdade, não tem como ele estar falando a verdade se ele também é um cretense. Então, ele está mentindo, né? Então, é uma bagunça aí conforme isso, né? Mas a ideia é de que, até mesmo entre eles, tinha essa fama. Não sei se vocês se lembram que havia uma palavra para falar sobre uma depravação moral muito absurda, que era ligada à cidade de Corinto, lembra? Tinha uma palavra que era ser um corinto para humilhar as pessoas. É tipo um corintiano, mas não é corintiano não. Mas tinha uma palavra que era derivada da cidade de Corinto, que quando alguém, assim, para os moldes e os padrões morais da época, não estou falando de padrão cristão não, estou falando de padrão pagão. Quando os pagãos olhavam para alguém e achavam aquela pessoa que era completamente deturpada moralmente, dizia que aquela pessoa era como alguém de Corinto. Então, Corinto já tinha essa fama. Acontecia a mesma coisa com os cretenses. Quando alguém era encarado como um mentiroso, daqueles piores mentirosos, ele era chamado também de cretizo. Não é cretino não, tá? É cretizo. Era alguém de Creta. Então, até para os padrões morais deturpados dos pagãos, alguém que era profundamente mentiroso era como alguém de Creta. A história conta que a fama dos cretenses era de ser tão mentirosos, porque eles inclusive diziam que em Creta estava o túmulo de Zeus, né? O túmulo de Zeus, o deus Zeus.
O que na própria filosofia e mitologia grega era um absurdo, porque Zeus é um deus e Deus não morre. E porque Deus não morre, ele não tem túmulo. Então, os cretenses dizer que o túmulo de Zeus estava lá era para mostrar exatamente essa profundidade das mentiras que eles contavam, né? Então, essa era a fama. É nessa região que a igreja está crescendo, né? Então, existem ali muitos dilemas a serem tratados pelo apóstolo Paulo e agora também por Tito e pelos presbíteros que Tito vai consagrar. Essa é a palavra que eu estava buscando. Tito 3,12 vai nos mostrar que Paulo pretendia se encontrar com Tito novamente, né? O verso 12 diz que quando eu lhe enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, nas instruções de Paulo, Paulo diz que quer encontrar novamente com Tito. Muito provavelmente são Ártemas e Tíquico que vão entregar essa carta até o Tito. Então, quando eles chegarem lá, Paulo está dizendo, vem me encontrar em Nicópolis, porque eu estou a fim de passar o inverno ali, né? Então, para a gente olhar de novo aqui o mapinha, então aqui Creta, né? Aqui está Creta, Nicópolis vai estar, tá vendo essa voltinha que tem bem aqui, ó? É como se tivesse uma entrada, né? Mas na verdade tem uma ilhota bem na pontinha que não dá nem para ver aqui. É aqui que fica Nicópolis, bem nessa ruguinha aqui, né? Então, Paulo vai se encontrar com Tito bem aqui. Na carta que Paulo escreve, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, vai dizer que em algum momento Tito foi também para a região da Dalmácia, que fica aqui em cima, tá vendo? Região da Dalmácia, onde hoje fica a Croácia. Eu coloquei até o mapinha dos dias atuais, né? Então aqui tem a Croácia, tem a Bósnia e Herzegovina, tem bem aqui, não dá para ver, mas é Montenegro, Kosovo, Albânia, tá vendo? Macedônia do Norte. Então toda essa região, uma parte dela, a gente vê a Croácia e esses países de hoje. Então a mensagem do Evangelho chegou até Croácia, Albânia, Sérvia, né? Isso já nos tempos do apóstolo Paulo, para ver como o Evangelho expandiu no primeiro século de uma maneira assim tão absurda, ao ponto de inclusive ela chegar lá no confim da terra, na Espanha, né? Ou naquela península hispânica. Então, Paulo vai dizer na sua segunda carta que Tito foi para a região aqui da Dalmácia. Tá? Então, sai daqui, encontra Paulo aqui, em algum momento Tito vai para essa região. Aí, no que diz respeito à carta, nós temos a saudação inicial, né? E que Paulo vai tratar, então, como eu disse, de maneira resumida, de crer nas coisas corretas para viver de maneira correta, e para isso era necessário eleger uma liderança correta, com os padrões corretos. Paulo não vai se ocupar aqui de defender doutrinas, de ensinar doutrinas. Paulo só vai falar de maneira muito prática, de aplicar aquilo que já são muito conhecidos os ensinamentos das suas cartas, né? Cobrar aí uma postura cristã não só do povo, mas inclusive de Tito, para que Tito fosse exemplo para o povo e que ele encontrasse líderes que fossem exemplo para o povo também. Então aí na primeira parte, vamos ver duas divisões muito simples. Na primeira parte é a instrução sobre encontrar estes líderes corretos, em que do versículo 6 em diante nós vamos ver ali as características muito parecidas com aquelas da primeira carta a Timóteo, falando de questões que são familiares, de questões que são de testemunho público, de autocontrole e de domínio da palavra. É inclusive a Tito que Paulo vai dizer que aquele que quer se tornar um presbítero ou um pastor, ele precisa ser apegado à palavra fiel, da maneira como ela foi ensinada, de acordo com a sã doutrina, para que ele tenha condições de ensinar outros e de repreender aqueles que se opõem a ela. Então é um trabalho de catequese, um trabalho de ensino, mas também é um trabalho de apologia, ou de apologética, de defesa por meio da Escritura. Então tem que ser alguém que é estudado na palavra, conhecido na palavra. E é interessante pensar que neste ponto da caminhada a gente não tinha a Bíblia, né? A gente não tinha a palavra do jeito que a gente tem hoje. O que a gente tinha era o Antigo Testamento e alguns poucos escritos do próprio apóstolo Paulo e a própria pregação de Paulo, né? O próprio ensino de Paulo. Então, aquilo que Tito guardava no coração a respeito dos ensinamentos que ele viu Paulo pregar, era essa palavra que ele tinha que se apegar.
né? Então essas cartas estão sendo escritas. E aí do versículo 10 em diante aí do capítulo 1, ele vai mostrar falsos líderes ou maus exemplos de líderes, falando inclusive de pessoas que falam uma coisa com a boca, mas que a vida deles descredibiliza a sua própria pregação. Ele vai dizer que essas pessoas negam o poder de Deus. Confessam o poder com a boca, mas com suas vidas negam o poder, a eficácia da própria palavra, porque não vivem aquilo que eles pregam. Aí do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 11, nós vamos ver o desdobramento prático. Então, aqueles que aprendem com esses líderes corretos o ensinamento correto, eles vão ser instruídos a viver de maneira correta. Então, a teologia que se torna prática. Essa é a resposta à sã doutrina, aquele ensino que é verdadeiro. Então, ele vai fazer várias aplicações a diversos grupos. Ele vai dizer como os homens mais velhos devem viver, como exemplo aos mais jovens, como as mulheres mais velhas devem viver, como exemplo às mulheres mais jovens. Vai dizer como os jovens têm que viver, como os servos têm que tratar também das suas relações com os seus patrões. E tudo isso ele vai amarrar com a ideia de que, vivendo assim, nós tornamos o evangelho mais belo. Nós adornamos o evangelho. Como que se a mensagem do evangelho ganhasse uma projeção ainda maior ao ver as pessoas verem o evangelho na prática. Não é só um ensino conceitual ou teórico, é um ensino encarnado. Então ele diz, aqueles que vivem assim estão tornando o evangelho ainda mais atrativo e mais atraente. E o contrário é verdadeiro. Aqueles que vivem de maneira a não mostrar o evangelho, aqueles que pregam uma coisa com a boca e vivem outra com a vida, eles estão, de fato, envergonhando o nome de Deus e corrompendo a mensagem do evangelho. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez uma frase que eu achei interessante e eu, vez ou outra, penso nela, de que a melhor propaganda do inferno é um crente meia boca. A maior propaganda do inferno é um crente meia boca. É isso que afasta muitas pessoas do evangelho. É muita gente falando que não quer saber de igreja, não quer saber de fé, não quer saber de religião, não pela palavra, não pelo ensino, mas por decepção que tiveram com aqueles supostos crentes e muitas vezes supostos líderes. Muita gente diz, eu ser crente igual fulano, fulano e fulano, eu tô fora, né? Então o evangelho, quando não é vivido, ele é a vida de alguém que professa o evangelho e que não está alinhada, é uma vida de impor tropeços a outras pessoas. Como diz o apóstolo Pedro, melhor seria nunca terem conhecido o evangelho do que depois de terem tido contato com ele, terem negado o seu poder e voltado às velhas práticas. Então, esse negócio de viver a vida do evangelho é algo muito sério, que não afeta somente nós. Não diz respeito apenas à nossa conduta e as repercussões dessa conduta na nossa vida prática, mas também em como o evangelho é percebido no mundo, em como a mensagem de Cristo é percebida no mundo. Muito dela passa pela nossa vivência no meio das pessoas. Eu ouvi alguém dizendo uma vez, eu ouvi o Rodrigo Silva citando isso algumas vezes, mas isso não é algo dele, ele ouviu de outra pessoa, falando de que a nossa vida, muitas vezes, é a única Bíblia que alguém vai ler em toda a sua vida. Por isso que a gente precisa viver bem vivido, né? Porque talvez a nossa vida seja a única Bíblia que alguém vai ter contato, alguém vai conseguir ler. E se aquilo que eles lerem em nós não for um retrato, no mínimo, parecido com o retrato do Evangelho, nós estamos apresentando mal a Cristo e apresentando mal ao Evangelho. Então, é possível viver honrando a Deus e apregoando o reino, mas também é possível viver atrapalhando a mensagem do Evangelho e a mensagem do reino por meio das nossas condutas, né? E aí vem então a conclusão, que Paulo vai tratar aí de questões logísticas, né? Como a gente viu ali, ele falando de Ártemas e Tíquico, que vão encontrar ali Tito, para que ele vá então a Nicópolis, encontre Paulo em Nicópolis. No versículo 13 ele vai falar também que está Zenas, que é um jurista, e Apolo também vão precisar de algum suporte de Tito para uma viagem que farão, então para que Tito possa ajudá-los, providenciar tudo o que for necessário para essa viagem destes irmãos. E aí ele termina aí dando as suas saudações. Essa é a pequena carta que Paulo escreve a Tito. E aí a gente vai para a última das cartas, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo.
E essa carta ela é bem diferentona. Né? Embora ela faça parte desse grupo de cartas que são chamadas de cartas pastorais, em que Paulo está escrevendo para alguém que está constituindo pastores, ou que está nessa posição de autoridade em algum lugar, Timóteo ainda estava em Éfeso, mas essa carta ela é muito mais visceral. Ela é uma carta, que a gente fala, é uma carta personalíssima. Ela é uma carta muito emotiva. Ela tem um tom bem fúnebre, sabe? Um tom de despedida. Alguns, inclusive, vão chamar essa carta de o epitáfio do apóstolo Paulo. As últimas palavras de Paulo. É nessa carta que a gente vê a famosa frase de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É nessa carta que Paulo diz: olha, eu estou prestes a ser derramado como uma oferta de libação. Outras traduções vão trazer como oferta de bebida. Dentro dos rituais judaicos de sacrifício e de oferta, a oferta era trazida, geralmente primeiro eram os cereais, em alguns casos era trazido então os sacrifícios mesmo, os animais, né, eram imolados, e a parte final do sacrifício era jogar vinho sobre ele. Né? Então, se Deus gosta de churrasco, ele gosta principalmente de cordeiro ao vinho. Né? Ele jogava, então e aí subia aquele aroma. A ideia era exatamente de promover um aroma suave, um aroma agradável, aquele cheirão de churrasco com vinho subindo, né? Um cordeiro marinado no vinho. E essa era a ideia de que quando subia esse cheiro, era como se a adoração do povo, a oferta do povo, a intercessão do povo subia até Deus como esse aroma suave, esse aroma agradável. Então, a última parte de uma oferta de sacrifício era derramar sobre ela vinho. E isso era chamado de libação. E Paulo está dizendo: eu estou prestes a fazer a minha libação. Ou seja, está dizendo: eu já entreguei todo o meu sacrifício. A minha vida, o meu ministério, todos os meus dias foram esse sacrifício a Deus. E eu estou prestes a fazer o último sacrifício, que é derramar literalmente a minha vida como essa oferta de aroma suave diante do Senhor. Ele fala desse derramamento do seu próprio sangue, né, como sendo essa última parte da oferta, da entrega que ele fez ao longo de toda a sua vida, desde o encontro que ele teve com Jesus em Damasco. O que mostra um Paulo muito consciente, diferente da primeira prisão, em que ele sabia que seria liberto, embora ele fala, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? A gente vê na própria carta que ele escreve aos Filipenses que havia uma expectativa de libertação. Essa prisão que Paulo está enfrentando é completamente diferente da primeira. Na primeira ele ficou preso numa casa, tinha acesso dos irmãos, ele podia falar livremente. Agora, nessa segunda carta, Paulo está preso numa masmorra, está preso num subsolo, num lugar fétido, frio e literalmente aguardando a sua morte. Na primeira prisão, Paulo foi preso por uma manipulação política, religiosa, mas agora Paulo está sendo preso pelo próprio imperador. É uma acusação do imperador contra o apóstolo Paulo de insurgência contra o Estado. O mesmo que aconteceu com Pedro, e Pedro morreu, e Paulo também está nesse mesmo caminho. Na cronologia, Paulo morre antes de Pedro, tá? Mas estou contando que as duas coisas aconteceram com esses dois expoentes da fé cristã no primeiro século. Então Paulo está aqui consciente de que ele está prestes a morrer. E é nesse finzinho da sua vida, sabendo e consciente que a decapitação está às portas, ele que nessa carta diz que havia sido livre das feras, ou seja, no primeiro julgamento em que a sua condenação seria ser lançado literalmente aos leões no Coliseu, Paulo foi livre, ele diz, graças a Deus, disso eu fui livre, né? Mas ele sabe que ele está prestes a entregar a sua vida como esse finalzinho da sua oferta. Então essa é uma carta, como eu disse, visceral, com um tom emotivo, com um tom de finalização mesmo, e uma carta muito amorosa, que Paulo chama várias vezes Timóteo de meu amado, ou de meu amado filho. Paulo está literalmente rasgando o seu coração diante do seu discípulo. E essa, então, é uma carta que mostra, inclusive, as fragilidades de Paulo. Paulo diz: eu estou sozinho aqui. Alguns me abandonaram porque se desviaram. Ele fala, inclusive, de um homem chamado Demas. Ele diz: Demas, amando o mundo, me abandonou. Então, Demas abandonou. Outros fugiram com medo. Outros estavam em missão, como é o caso de Tito, que a essa época estava na Dalmácia. Ele vai dizer: Tito está na Dalmácia. E ele diz: eu estou sozinho. Só ficou Lucas comigo. Só estava Lucas lá com ele, né? Então ele faz alguns apelos assim que são muito, muito emocionais. Ele fala: Timóteo, vem logo. Parece que ele está dizendo, né? Eu não sei se vai dar tempo da gente se ver. Eu quero muito te ver.
Então se apressa, se apressa. E ele fala, traz a minha capa e traz os meus livros, principalmente os pergaminhos. E ele diz, tenta fazer isso antes do frio chegar, antes do inverno. Imagina, dentro de uma masmorra, um lugar frio, fedido, gelado. Paulo pede para o seu amigo, seu filho, traz a minha capa, porque o inverno está chegando, e tenta fazer isso antes do inverno chegar. E vem logo, porque eu quero te ver. Então é uma carta de fato assim muito pesada nesse sentido emocional de se ler. Mas ao mesmo tempo é uma carta que expressa uma fé viva, em que o que Paulo está fazendo é encorajar Timóteo a continuar. Mesmo diante de tamanho sofrimento que ele está passando, e medos, por que não dizer, esses medos que ele estava enfrentando, ele diz, Timóteo, não deixa que nada te desencoraje. Continua a pregar. Pregue em tempo e fora de tempo. Ele diz, não tenha vergonha de Cristo. Ele diz, não tenha vergonha da minha prisão. A gente lembra que Timóteo já era um cara meio fraquinho na fé, né? Alguém que precisava de um empurrãozinho. Que Paulo diz para ele na primeira carta, não deixe ninguém te desprezar pelo fato de você ser jovem. Timóteo, esforça-te. Timóteo, tenha ânimo. Né? Paulo fala isso na primeira carta. E agora na segunda carta, imagina o que está passando no coração de Timóteo. Sabendo que outros já foram perseguidos e mortos, agora o seu pai na fé está sendo perseguido e está prestes a encarar a morte, e Timóteo está lá, em Éfeso, pregando o evangelho, constituindo pessoas, abençoando a igreja. Então, imagina quantas coisas estão passando no coração de Timóteo. E Paulo gasta os seus últimos momentos, os seus últimos dias, o seu último fôlego, os seus últimos recursos para escrever para Timóteo, para dizer, Timóteo, não para. Ele diz, eu estou algemado, mas o evangelho não tem algemas. Lindo demais, né? Eu estou algemado, mas o evangelho continua livre. Ele fala, Timóteo, você também deve continuar. Então, a abertura, né? É legal que ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, muito comum nas suas cartas, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Sempre as introduções de Paulo dão o tom da carta. E ele fala, eu sou apóstolo e eu estou baseado na promessa da vida que existe em Cristo Jesus. Ele sabe que a vida não termina numa masmorra e a vida não termina com uma espada no pescoço. Ele diz, existe uma vida que ela está guardada em Cristo Jesus. E ele diz, ao amado filho Timóteo. De novo, bem amoroso, né? E olha que interessante, a saudação comum de Paulo ganha um contraste diferente agora. Ele fala que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus o Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Paulo geralmente só fala a graça e a paz, né? E agora, nesse momento sombrio, ele fala, Timóteo, a graça, a misericórdia e a paz. Se existe um momento necessitado de misericórdia, esse momento era agora. E Paulo, então, está dizendo ao meu amado filho Timóteo, que essa graça que tem acompanhado você ao longo do seu ministério, a minha vida ao longo do meu ministério, essa paz que excede todo entendimento que tem nos guiado, que agora ela seja recheada também da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, essa bênção tríplice do apóstolo Paulo. Aqui nós vemos a razão em que Paulo está escrevendo, né? O propósito da carta diz, por essa razão eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Paulo está dizendo simplesmente, Timóteo, tenha ânimo, tenha coragem, reaviva esse fogo aí, acende de novo essa chama desse dom que Deus depositou na sua vida. Ele diz, pela imposição das minhas mãos. Falei, eu reconheci o dom que está sobre você. Eu coloquei as minhas mãos, e essa ideia de pôr as mãos é essa ideia de uma ação pública, um reconhecimento público da autoridade de alguém, é o revestimento, é a consagração de alguém para alguma coisa. Então, era o coroar de um ministério. E Paulo está dizendo, eu reconheci isso, eu coloquei as minhas mãos sobre você, eu reconheço que você tem esse dom, então a razão que eu estou te escrevendo, eu quero te lembrar desse dom. Então, põe fogo de novo aí nesse coração. Mesmo diante e apesar da minha prisão, apesar de como as coisas vão ficar, essa incerteza de como as coisas vão ficar, apesar das perseguições, ele fala, Timóteo, fica fiel.
fica firme, reaviva essa chama no seu coração. E é esse chamado para continuar apegado à sã doutrina, aquilo que ele aprendeu, mas não só se lembrar, como também passar para frente, a pregar confiantemente o Evangelho. Inclusive é nessa carta que Paulo diz, Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, transmita a outros que sejam fiéis para transmitir a outros. Paulo está dizendo, olha, está na hora de você encontrar também sucessores para você. E essa é a vida do Evangelho. A gente ouviu e a gente passa para frente. A gente não pode quebrar essa corrente, né? O Evangelho chegou até nós porque pessoas foram evangelizadas ao longo da história, desde o ministério de Jesus, passando pelo ministério do apóstolo Paulo, e Paulo, que é o apóstolo para os gentios, então ele é o nosso apóstolo, né? Então o Evangelho chegou a nós pela fidelidade de gente que ouviu e passou para frente. Então nós também precisamos aprender a passar para frente o Evangelho que nós aprendemos. Seja ensinando, seja evangelizando, seja aplicando e confirmando a fé daqueles que já nasceram de novo, e seja também trazendo outros que ainda não conhecem a Cristo ao pleno conhecimento de Jesus. Esse é o poder da comunidade da fé e essa é a importância e o propósito da comunidade da fé. É a comunidade de irmãos que se edificam mutuamente e que são esse berço de onde o Evangelho é apregoado no mundo no qual nós vivemos. E Paulo está dizendo, então, fica aí, fica firme e aceita a perseguição por causa do Evangelho. Nessa carta, Paulo vai falar, né, que é notório, é real e é esperado que aqueles que vivem do Evangelho, ou que pregam o Evangelho, estes serão perseguidos. Paulo não deixa ninguém enganado, né? Aquele velho papo de venha para a minha igreja e você não vai ter mais dor, sofrimento, perseguição, né? Esse evangelho água com açúcar que vendem por aí não encontra respaldo bíblico. E Paulo diz, Timóteo, é fato de que todo aquele que pregar o evangelho, este será perseguido. Seja uma perseguição velada, branda, por meio de, talvez, zombaria, humilhações, pessoas que vão nos deixando de lado, festas que a gente não é convidado, lugares que a gente não é mais bem-vindo, sejam essas pequenas coisas, sejam inclusive, no caso de Paulo, a perseguição, a cadeia, o martírio, o sofrimento. Então Paulo diz, Timóteo, fica preparado para isso. Jesus nunca enganou ninguém, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Paulo também não deixa ninguém enganado, ele diz, a gente vai ser perseguido por amor ao Evangelho. A questão é o que a gente faz com isso, né? Diante das adversidades, como nós meditamos um pouco nesse domingo, diante das provações, o que é que a gente faz com isso? A famosa frase, se a vida te der limões, né? Faça uma limonada. Na prática, nem sempre isso é tão fácil, né? A gente conseguir olhar para como a vida se constitui na nossa frente, como as situações são colocadas diante de nós. Nem sempre é fácil nós olharmos para isso e aprendermos lições preciosas de crescimento e glorificarmos a Deus no dia difícil. Não é fácil, mas Paulo está dizendo que é possível. E ele fala, Timóteo, fica preparado, que hora ou outra isso vai ser colocado em prova também na sua vida. No que diz respeito à organização da carta, a saudação famosa de Paulo, muito amorosa, e aí nos versos 3 até o 18 do capítulo 1, Paulo expressa a gratidão pela vida, pela fé e pelo trabalho de Timóteo. Ele elogia a fé de Timóteo, a mesma fé que habitou em sua mãe, Eunice, na sua avó, Lloyd. Ele diz, essa fé eu conheço faz tempo, Timóteo, e você é alguém que é muito fiel a essa verdade. Então Paulo chama ele, como a gente viu no versículo 6, a manter viva a chama desse dom de Deus, que foi depositado sobre ele. E lá no versículo 7, Paulo vai dizer, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo diz, fica firme, Timóteo, porque o espírito que Deus colocou em nós é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós não somos covardes, nós não nos acovardamos diante da perseguição. E ele vai, inclusive, apontar o seu próprio exemplo. Ele vai dizer do seu ministério. E também vai dar o exemplo de Onesíforo. Nome bonito, né? Onesíforo. Ele vai dizer que muitos abandonaram, mas que Onesíforo foi alguém fiel e que muitas vezes foi para ele socorro, foi para ele bênção. Então Paulo dá não só um bom testemunho, como ele diz que tem gente que continua
caminhando apesar das circunstâncias, né? Aí no capítulo 2 ele vai falar sobre viver por algo maior, vai usar algumas analogias aí no capítulo 2, ele faz a analogia do soldado, a analogia do atleta, né, do corredor, e a analogia do agricultor, focando em como tem que ser o posicionamento de Timóteo, que ele tem que pregar o evangelho como um soldado, né, que não se envolve com outras coisas quando ele está de serviço, né, é o que Paulo vai falar. Então, tenha foco, Timóteo, não deixe que outras coisas tirem o seu foco. Ele fala do atleta, que o atleta tem que correr e concorrer de acordo com as regras que são colocadas. Então, ele está falando aqui de autodisciplina, de se mantenha dentro das 4 linhas da Escritura, né? Se mantenha dentro daquilo que você foi ensinado, Timóteo. E aí ele fala do agricultor, que ele pode comer os frutos do seu trabalho, mas que faz a gente lembrar, né, que o agricultor precisa esperar que isso aconteça. Ele lança a semente hoje, ele não come amanhã. Ele vai comer dos frutos, mas dependendo do que ele planta, leva bastante tempo, né, para ele comer dos frutos. Então Paulo está falando de foco, de disciplina ou autodisciplina e de paciência, sabendo que há um galardão ao final dessa vida por amor a Cristo. E esse galardão, em parte, a gente pode experimentar aqui, mas na verdade o que nos aguarda de fato está para além daqui. Então Paulo fala, você se mantém aí dedicado em lembrar o seu chamado e de viver o seu chamado e lutar contra o falso ensino. Aí vem a terceira parte dessa carta, que é que Timóteo não se intimide diante da apostasia, diante das palavras contrárias. É aqui que Paulo vai dizer, nesse bloco, que ele vai dizer que as coisas vão de mal a pior. Ele fala assim, se você acha que está ruim agora, Timóteo, vai ficar pior. E ele vai falar que nos últimos tempos os homens vão ser egoístas, vão ser caluniadores. Vamos ler essa parte? Vamos lá, 2 Timóteo. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1. Fala, mas você, 3:1, mas você precisa saber disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha o verso 5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Paulo está dizendo que as coisas vão ficar piores com o passar do tempo. E se essa era uma verdade para os dias de Timóteo, imagina para a gente. A gente consegue ver tudo isso aqui, né, na nossa sociedade. Cada vez mais, ele fala aqui sem amor aos pais, e a gente vê cada vez mais se multiplicando crimes bárbaros, de filhos contra pais, de pais contra filhos, gente aqui caluniador, e a internet deu voz para muita gente, para falar mal de muita gente, né, para fazer fofoca, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, cruéis. Então, assim, Paulo está dizendo, Timóteo, a coisa vai piorar. E aí no versículo 5, ele fala que existem inclusive pessoas que tentam ter uma forma de piedade, ou seja, isso também vai acontecer entre o povo de Deus. Gente que parece piedoso, mas diz que essas pessoas negam o poder. A vida prática fala que aquilo que eles dizem crer é mentiroso. A cara é bonitinha, o jeito é bonitinho, disfarça bem, é o que Paulo está dizendo. Mas que com a sua vida negam o poder. E Paulo diz, Timóteo, fica longe dessa galera. O fica longe não é não tenha contato e não pregue. O fica longe é não tome parte disso. Não participe disso, Timóteo. Não se deixe envergonhar ou não se deixe corromper por essas coisas, né? E aí ele vai dar ao Timóteo um exemplo. No versículo 10 ele fala, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas.
Na verdade, ele vai dizer, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo está dizendo que vai ter gente de todo tipo e ele diz, não tome essas pessoas como exemplo. Aí ele diz, olha, lembra do meu exemplo? Do jeito que eu vivi, o meu ensino, minha paciência, minha conduta. Se apega nessas coisas. O que ele está dizendo é, tenha um bom referencial. E ele se apresenta como um bom referencial. Eu acho isso aqui muito desafiador, sabe? Muito desafiador. Não seguir o conselho de Paulo, mas ter essa moral, sabe? De dizer, olha, viva de maneira a honrar a Deus. Se você tiver alguma dúvida de como é isso, lembra de como eu vivo, sabe? Lembra da minha conduta. Lembra do meu jeito de falar, do meu jeito de viver, do meu jeito de pregar. Lembra de como eu vivi, Timóteo. Alguém que diz, eu estou encarnando o meu ensino. O evangelho para mim não é só um material de trabalho, o evangelho para mim não é só meu material de devoção, meu material de ensino. Diz, o evangelho para mim é a minha vida encarnada. Então, Timóteo, lembra de mim. Lembra daquilo que você aprendeu e que você viu em mim. E aí no capítulo 4, ele diz, verso 1, diante de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Viu? A urgência que Paulo traz, né? Diante de Deus, eu peço a você com insistência, com urgência. Verso 2, que você pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vê que Paulo está, de fato, gastando o tempo que ele tem para dizer, Timóteo, não esmurece. Não é porque eu estou passando que você tem que acabar com a sua fé. Ao contrário, meu tempo acabou, agora é hora de você assumir o bastão. Agora é hora de você continuar este trabalho. Então, pregue com confiança e pregue com insistência. Aí no versículo 6 a 8 a gente vê o famoso epitáfio de Paulo, né? Que ele fala, estou prestes a ser derramado como uma oferta de libação. Combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé. É interessante que essa expressão, completar a carreira, fala das atividades atléticas do mundo do apóstolo Paulo. Principalmente da corrida e da corrida com bastão. Conhece a corrida com bastão? A pessoa dá uma volta e entrega o bastão para outro, dá a sua volta. O que Paulo está dizendo é, a minha parte eu fiz, Timóteo. Eu combati o bom combate. Eu completei a minha volta. E agora está na hora de receber a minha coroa. Em outras palavras, está dizendo, estou passando o bastão para você. Por isso ele diz, Timóteo, prega a palavra. Não se mete com os falsos ensinos. Pregue contra o falso ensino. O que foi isso? Foi o ministério de Paulo. A vida toda de Paulo foi essa. De ensinar e de repreender o falso ensino. Ele diz, Timóteo, agora é a sua vez. Porque a minha luta acabou. Eu dei a minha volta, estou te passando o bastão. É literalmente o epitáfio de Paulo, né? Aí dos versos 9 a 22 são os comentários finais e a saudação final de Paulo, que é a parte, eu acho, mais triste da carta, em que ele mostra de fato essa sua solidão, que ele diz, vem logo Timóteo, ele fala do Demas, que desertou, que amando o mundo o abandonou, fala que seus companheiros estão em missão e que somente Lucas ficou ali com ele. Ele fala inclusive de um homem chamado Alexandre, o ferreiro, a quem ele diz que era um perverso. Ele diz, ele me deu muito trabalho, Timóteo, então fica longe dele, porque ele me machucou demais e vai machucar você também, ele é um falso irmão. Então ele cita por nome, né? Alexandre, o ferreiro, e tá até hoje na Bíblia nós estamos falando mal do Alexandre, o ferreiro. A gente não sabe o que ele fez, mas sabe que ele não foi bom para o Paulo, e Paulo falou assim, tem uns caras que é bom ficar longe mesmo, né? E o Alexandre era um deles, né? E aí ele vai dizer nesse bloco também, todos eles abandonaram, mas ele diz, mas Deus não me abandonou, Deus permaneceu comigo. E aí que ele vai dizer que eu fui livre da boca do leão. E ele diz a Timóteo, vem logo, tá? Antes do inverno, vem me ver e traz os meus trem, traz as minhas coisinhas. Então essa é a carta de Paulo a Timóteo. E a gente termina assim
a nossa série sobre as epístolas do apóstolo Paulo, pensando um pouco aí da postura do próprio apóstolo, né? De como ele aproveitou todas as oportunidades para pregar o evangelho, de que ele não se intimidou em momento algum, nem diante das perseguições, nem diante dos sofrimentos, nem diante da cadeia, nem diante da sua morte. Ele encorajou igreja, ele encorajou pessoas, ele mostrou a importância de entregar sua vida por amor a Cristo e foi fiel até o final da sua vida. Nos ensinos de Paulo a gente vê a importância de nós termos e de nós sermos bons referenciais, de ter gente que nos ajude na caminhada, de que nos encoraje quando a gente está para baixo, e de que nos faça lembrar do Evangelho de Jesus, gente que nos desafie vez ou outra, mostrando que a gente não está sendo o melhor que a gente poderia ser, e de que a gente está enveredando por caminhos que não tem nada a ver com os caminhos de Deus. A importância que nós precisamos de ter essas pessoas na nossa vida e de sermos essas pessoas também na vida de outras pessoas, de nós auxiliarmos uns aos outros. E também, ao longo de todas as cartas, a gente vê esse equilíbrio, né, entre aprender e viver. A teoria e a prática. Só vive bem quem aprende direito. E só aprende direito quem põe em prática as coisas que está aprendendo. É um ciclo virtuoso, né, que se retroalimenta. É isso que a gente aprende com Paulão e com as cartas que ele escreveu. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos encoraje por meio da sua palavra e por meio dos escritos do apóstolo Paulo, nosso apóstolo. Em nome de Jesus.